a todos que estão aqui hoje, aos colegas vereadores, a quem assiste pela TV Câmara. Hoje eu vim falar sobre feminismo, vim falar sobre visibilidade trans. Juntando esses dois temas, porque são dois setores da sociedade, podemos dizer assim, que sofrem constantemente com opressões. Quando a gente fala em feminismo, sempre se pensa, o que é o feminismo? Muitas mulheres não conseguem se dizer feministas porque elas também não sabem o que é o feminismo. Na verdade, elas não sabem o conceito, mas, na prática, todas nós sabemos. Mas eu queria falar um pouquinho, antes do feminismo, queria falar um pouquinho sobre o dia 29 de janeiro, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E que discussões a gente tem feito nessa Câmara, que discussões a gente tem feito na sociedade sobre isso, principalmente na sociedade brasileira. O Brasil, o maior país do mundo que mata LGBT. Esse é um recorde que nenhum país deveria ter. Que discussões a gente tem feito aqui dentro, aqui em Pelotas? Que levantamentos a gente tem de pessoas, de LGBTs, que estão aí na sociedade sofrendo com isso? Que tipo de sofrimento se tem? Que tipo de opressão se tem? E, pegando um pouquinho o panorama nacional, muito estranho que, num país que mais mata LGBT, a primeira ação do governo Temer foi a extinção da Secretaria das Mulheres, dos Direitos Humanos e da Igualdade Social. Uma das primeiras das secretarias que ele extinguiu. Como se o problema das mulheres, como se o problema dos LGBTs não tivessem aí, para que todo mundo veja todos os dias. Dia 29 de janeiro é o dia do meu aniversário. É o dia que também a gente lembra dessa data, da visibilidade trans, que a gente lembra dessas pessoas que estão todos os dias morrendo, e não só a morte física, mas a morte enquanto ser humano, enquanto pessoa nessa sociedade, enquanto cidadão. E por que a gente fala do feminismo junto com a questão LGBT? Voltando a dizer, são duas, o feminismo que luta pela mulher, que luta pela igualdade, que luta para que a gente não sofra mais com violência, mas também é uma corrente que luta para que pessoas tenham dignidade, para que pessoas tenham cidadania, para que pessoas sejam consideradas seres humanos, porque na nossa sociedade nem todo mundo é considerado ser humano. Tem pessoas que estão lá na periferia, tem pessoas que não têm acesso à educação, e uma dessas pessoas são os LGBTs. Se a gente for ver nas escolas hoje, como que é tratado o LGBT? Como que essas pessoas são tratadas ali dentro? Quantas pessoas transexuais, travestis, nós conhecemos que têm ensino médio? Isso é uma realidade que a gente tem que pensar, e a gente tem que ver, e tem que trabalhar. E a gente tem que trabalhar aqui dentro da Câmara também essa questão. Quantas leis a gente tem, para que de direitos, que se fale em direitos para essas pessoas? Uma menina em Vacaria, agora domingo, teve o corpo queimado em 80%, porque o companheiro chegou em casa e queria manter relações sexuais, ela não quis. Mais uma mulher que é vítima e por conta do machismo. E a gente ainda hoje não consegue dizer que nós somos feministas e que nós precisamos do feminismo. Ainda hoje a gente vê dizer que feminismo não precisa do feminismo, que nós temos direitos iguais e que não existe machismo, que isso é coisa da nossa cabeça enquanto mulher. Mulheres são mortas todos os dias. O Brasil também é um dos líderes nessa opressão. Eu queria falar um pouquinho também sobre quando eu me descobri feminista, e não faz muito tempo. Há 3 anos eu descobri que eu era, sim, feminista.
porque eu tinha medo dessa palavra, eu tinha medo de dizer que eu era feminista, porque para muitas pessoas feminismo é sair para a rua, pelada, é ficar cabeluda, é tudo isso, menos lutar por direitos. É qualquer coisa menos lutar por direitos. E nós precisamos falar disso. Mas, nesses 3 anos que eu comecei a me descobrir feminista, eu comecei a descobrir que, sim, toda mulher é, de certa forma, feminista. Porque ela luta todos os dias contra o machismo. Ela luta todos os dias, desde que ela nasce, contra a opressão. Porque só por ela ser mulher, ela já tem características que são ditas, olha, mulher tem que ser assim, assim, assim. Se a mulher não é assim, ué, que mulher é essa? E quando ela transcende isso, quando ela transgride essas regras sociais, ela é taxada de louca, de histérica, de tudo, menos de uma mulher que está lutando pela sua condição e lutando por igualdade. Essa semana eu estou terminando de ler um livro da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe. Um livro que está me abrindo para vários conceitos que a gente tem. Principalmente daquela mulher trabalhadora que muitas vezes não se enxerga dentro do feminismo. E que a gente precisa, enquanto feminista, enquanto pessoas que têm uma certa... consegue acessar alguns conceitos, a gente precisa dialogar com essa pessoa, com essas mulheres. Porque essas mulheres estão lá na periferia e elas podem não ter o conceito teórico, mas elas têm um conceito prático, que muitas vezes vale muito mais do que qualquer livro lido durante a vida. A batalha do dia a dia, o trabalho diário de uma mulher, o sofrimento dela todo diário, desde que ela nasce até a sua morte, precisam ser considerados, precisam ser valorizados. E eu fico sempre me perguntando, como que a gente vai conseguir acessar esse conhecimento e também mostrar para essa mulher, mostrar para essa trabalhadora que ela sim tem valor, que ela tem um conhecimento, que ela tem uma experiência de vida que deve sim ser valorizada. E que ela pode e está sempre transformando as relações, porque se não é a mulher trabalhadora, a mulher que está lá na periferia, transformando as relações, não existe revolução social, não existe luta por igualdade. Não é a mulher que está lá na academia, que também faz a sua luta, que também tenta transformar a sociedade, mas não é ela que está lá na frente da batalha, realmente com as armas que tem, que é a arma do trabalho, que é a arma da transformação social a partir da sua própria realidade. E agora a gente está pensando, a semana passada estivemos na reunião do Conselho da Mulher, pensando na Semana da Mulher, pensando num tema para a Semana da Mulher. E eu sempre pergunto, e a mulher trabalhadora? Né? Seria um bom tema, esse tema? A mulher trabalhadora, a mulher que está ali na labuta diária e que muitas vezes dizem, o sexo frágil. Que sexo frágil? A mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher cuida dos seus filhos, a mulher tem filhos, ou não tem. A mulher, ela transcende várias regras, ela vai lá e contesta. Ela está hoje na sociedade pela sua luta, que muitas vezes é desvalorizada. Para que não ocorram mais mortes, e eu não estou nem falando daqui de Pelotas, lembrei desse caso dessa menina de 18 anos que aconteceu em Vacaria, mas em Pelotas a gente pode nomear vários casos que já aconteceram de mortes. Mas para que não ocorra mais esse tipo de agressão, de violência contra a mulher, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa, sim, dizer e entender o que é o feminismo, que não é o feminismo acadêmico, que não é aquele que está lá na academia dizendo o que a mulher tem que ser, porque não existe isso. É o feminismo do dia a dia, da luta, do trabalho, da periferia. E é esse que a gente tem que construir aqui, e é isso que a gente tem que construir na nossa sociedade, para que a gente consiga, sim, ter a igualdade que a gente tanto espera enquanto mulher. Obrigada.